Olá pessoal, trago para vocês hoje uma das creep mais famosas da internet. E o que faz essa creep tão curiosa é que ela é supostamente um relato real. Mas não vamos perder tanto tempo, vamos então direto a ela. Cerca de 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade dos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa noturna, então de vez em quando eu me via entediada. Depois que minha colega de quarto, que definitivamente não era uma pessoa noturna, ia dormir, para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas para pensar. Passava 4 horas assim, andando sozinha na noite, e nenhuma vez tive um motivo para me sentir com medo ou ameaçada. Eu sempre brincava com minhas colegas de quarto dizendo que, mesmo os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em cerca de minutos em uma noite. Era uma quarta-feira, e em algum momento entre 1 e 2 da manhã, eu estava andando perto de um parque, que é patrulhado pela polícia, a algumas quadras do meu apartamento. Era uma noite bem silenciosa, mesmo para um dia de semana, com pouco tráfego e quase nunca ninguém andando a pé. O parque, como na maioria das noites, estava vazio. Dei uma volta em uma rua com a intenção de voltar ao meu apartamento, quando o notei pela primeira vez. Longe no final da rua e na mesma calçada que eu, estava uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, quase como uma valsa, mas ele terminava cada passo de dança andando um pouco para frente. Acho que pode ser dito que ele estava dançando e andando vindo em minha direção. Decidindo que provavelmente ele estava bêbado, eu fiquei mais perto da estrada para dar caminho onde ele pudesse passar por mim na calçada. Quanto mais perto ele chegava, mais eu percebi o quão graciosa era a sua dança. Ele era alto e magro e vestia um terno vermelho. Ele dançou mais perto em minha direção, até que consegui ver seu rosto. Os olhos estavam abertos e esbugalhados, com a cabeça para trás olhando para o céu. A boca estava aberta, em um sorriso doloroso, como se fosse um desenho animado. Vendo aquilo, decidi atravessar a rua, antes que o dançarino se aproximasse mais. Tirei meus olhos dele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei de volta, então fiquei congelado. No mesmo lugar, ele tinha parado de dançar e estava em um só pé na rua. Ele estava virado na minha direção, mas ainda olhava para o céu. O sorriso era enorme no rosto. Fiquei completamente abalado por causa daquilo. Comecei a andar de novo, de costas, sem tirar os meus olhos dele. Ele não se mexia. Quando eu já estava a mais de meia quadra longe dele, me virei para olhar a calçada, na minha frente. A rua e a calçada estavam completamente vazias. Ainda abalada, olhei de volta para onde ele estava parado, e vi que não estava mais lá. Por um breve momento me senti aliviado, até que o vi de novo. Ele tinha atravessado para a mesma calçada que eu, e tinha se agachado. Eu não conseguia ter certeza por causa da distância e da escuridão, mas estou quase certa que ele estava virado para mim. Eu tinha tirado meus olhos dele, não mais do que 10 segundos, então estava claro que ele se movia rapidamente. Eu estava lá, chocada, e fiquei ali parado, olhando para ele. Então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos exagerados na ponta dos pés, como se ele fosse um personagem de um desenho animado, se aproximando de fininho, exceto que ele se movia muito, mas muito rápido. Eu gostaria de dizer que nesse ponto comecei a correr, que peguei meu spray de pimenta ou meu celular, mas eu não fiz nada disso. Só fiquei lá de pé, completamente congelado, enquanto aquele homem sorridente se rastejava em minha direção. E então ele parou de novo, mais ou menos a uns 2 metros de distância, ainda com aquele largo sorriso, ainda olhando para o céu. Quando finalmente achei minha voz, eu falei a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu pretendia perguntar o que diabos você quer, em um tom de comando, mas a única coisa que saiu da minha garganta foi um que diabo abafado. Eu não sei se humanos conseguem ou não sentir o cheiro do medo, mas conseguem ouvi-lo. Eu ouvi o medo na minha voz, e isso só me fez ficar pior, mas ele não reagiu, só ficou lá parado sorrindo. E depois do que pareceu a eternidade, ele se virou lentamente e começou a dançar, caminhar para longe, só isso. Sem querer virar minhas costas para ele de novo,
Eu só fiquei assistindo ele ir embora, até que ficou tão longe que quase não o enxergava. Então percebi algo. Ele não estava mais andando para longe, nem estava dançando. Assisti em horror enquanto a distância entre nós ia diminuindo rapidamente. E agora ele estava correndo. Eu corri também. Corri até conseguir chegar em uma outra estrada, mais iluminada e com mais tráfego. Olhei para trás e ele não estava em nenhum lugar. Todo o resto do caminho até meu apartamento, eu continuava a olhar sobre o ombro, sempre esperando ver aquele sorriso estúpido, mas ele não apareceu mais. Morei mais 6 meses naquela cidade e nunca mais caminhei à noite. Havia algo sobre o rosto dele que sempre vai me assombrar. Ele não parecia bêbado, não parecia drogado, ele parecia completamente louco. E isso é uma coisa muito assustadora de se ver. Assim, meus caros amigos, essa creepypasta é uma das mais famosas que existe na internet, pelo fato dela ser supostamente real. Eu vou deixar um link na descrição de um curta que fizeram sobre essa história. Provavelmente vocês vão gostar, deem uma conferida, vale a pena. Eu achei bem interessante e bem criativo. Também vou deixar na descrição o link para os canais de alguns parceiros. Então, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa história para ajudar a gente, compartilhe o vídeo e até a próxima, meus amigos.